tivesse todos aqui, encher a igreja. Capítulo 12 fala da chamada de Abraão, mas eu não vou falar da chamada de Abraão. Vou tirar algumas lições para nós. Depois eu vou explicar aqui o irmão pediu para me explicar. No final eu explico sobre isso aqui, tá bom? Os irmãos já sabem alguns, mas isso aqui é motivando você a continuar fazendo aquele trabalho de ganharmos alma para Jesus. E eu quero tirar algumas lições aqui hoje, e eu quero parabenizar a igreja por estar presente. Vocês são bênção do céu. Sabe por que vocês estão começando a ficar aí nesse fogo? Porque vocês estão ouvindo a palavra, porque vocês estão na igreja, porque vocês estão orando. E a minha oração é que Deus faça isso coletivo. Não é um grupo, não é eu, não é 2 obreiros, 3, não, é coletivo. Deus vai pegar todo mundo. Você pode dar uma olhadinha para o irmão e dizer assim: Deus vai pegar você. Fala, irmão, pega a tua língua aí, a tua língua vai profetizar. Deus vai pegar você, Deus vai tirar você do acomodismo. Glória a Deus. As crianças. E Deus está trazendo Abraão para outra dimensão. Mas é interessante aqui, sei que o tempo não dá, mas eu vou aqui fazer pelo menos uma introdução. É interessante, irmãos, que Deus, diga comigo assim: Deus, Ele só pede o melhor da nossa vida. É engano de quem acha que Deus, e eu vejo muito isso, é triste a gente ver isso. Os irmãos dizem: não é para Deus, irmão. Principalmente quando se fala de altar, se fala desse aqui, ó, desse círculo aqui. Os irmãos já viram isso? Irmão, não sei louvar não, mas é para Deus. Os irmãos já ouviram isso? Isso é um erro gravíssimo. Se é para Deus, eu tenho que dar o meu melhor. E aqui existe 2 dimensões: vocação e quem está aí não precisa de voz bonita, só precisa de disposição para adorar, para louvar, abrir a boca com gratidão, com verdade. Mas quem tem vocação, não, tem que dar o melhor. Para Deus, Deus só pede o melhor. Nós aqui damos paralelo, nós aqui baixamos o nível. Deus só pede o melhor. Deus está pedindo algo, 3 coisas aqui a Abraão, que é muito forte. E ele vai abrir mão de tudo. Mas olha aqui, Deus não pede nada de graça. E novamente eu tenho que explicar, porque nós não podemos ter uma motivação errada de dar para receber. Aí eu vou dar o dízimo porque Deus vai dar 10 vezes mais. Não dê o dízimo porque Ele vai dar 10 vezes mais, porque Ele já te deu. E eu gostei da frase aqui: Deus já deu o melhor para você. Deus não vai dar o melhor, Ele já deu o melhor. Quando você dá o melhor é porque você recebeu o melhor de Deus. Então Deus aqui, veja bem, Deus vai dar 100 vezes mais a Abraão. Vamos lá, o versículo 2 vai dizer assim, ó. Deus está pedindo 3 coisas a Abraão. O 2 vai dizer assim, vamos lá. O versículo 1, eu vou ler para a gente poder compreender. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Porque eu explico, te mostrarei. Deus não está mostrando, Deus disse que vai mostrar. Vamos lá, vai comigo aí, irmão. Far-te-ei uma grande nação. Diga comigo, uma. Olha aí o que é que Deus está dizendo para ele: e eu vou te fazer uma grande nação. Segundo, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. 3, Deus está dizendo para Abraão: eu vou te fazer uma grande nação. Tu vai sair com a tua família e tu vai ser uma grande nação. Promessa de Deus. Promessa. Quem tem promessa de Deus aí? Eita, vamos lá. Segundo, ele está dizendo assim: abençoar-te-ei. Levante a sua mão, diga assim: as minhas mãos é abençoada por Deus. A minha vida
é abençoada por Deus. É bíblico. Você é bênção de Deus, você é abençoador. Deus está dizendo: vou te abençoar. Terceiro, ele vai dizer assim: vou te engrandecer o teu nome. Teu nome vai ser conhecido. Todo mundo vai conhecer o teu nome. Eu vou te exaltar. Aí tem que ter uma preparação, né? Todo mundo que Deus exalta, Deus prepara. Se Deus exaltar um homem sem preparar ele, vai ser uma tragédia. Se Deus exaltar alguém nessa terra sem preparar ele, não vai prestar. O homem precisa ser preparado, e Deus exalta preparado. Então vamos lá. 3, quarto, diga comigo. E tu, vamos lá, 1, 2, 3. E tu será uma bênção. Quarto, vamos lá para o quinto. E abençoarei os que te abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu acho que esse aqui é o quinto. E o sexto é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai lhe pedir o melhor. E Deus não deixa nada na conta dele sem prestar. Toda vida que você fizer um ato de fé, Deus, Ele dá um retorno, não porque nós merecemos, mas isso é Deus que faz. Então vamos lá, olha aqui que interessante. Eu sei que o tempo não vai me caber aqui, mas nós vamos aqui, um pouquinho aqui. Então, se a gente fosse ver esse lado aqui, dessa regra de Deus, desse perfil de Deus, Jesus disse para Pedro, interessante isso. Vamos ler esse texto, vamos? Marcos capítulo 10, versículo 28, por aí, vamos lá, Marcos 10, diz assim: Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ô filhão, bota tudo na NVI, bota aí, tá bom? Fica na NVI, fica melhor, vamos lá. 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Você crê nisso, na palavra de Deus? Você crê? Então está aqui. Já nesse tempo, olha o que é que Deus vai dizer, irmão, isso aqui é Bíblia. Deus está dizendo, ó, eu cumpro aqui, no tempo aqui presente, e Ele vai dizer também, no futuro, na era futura, a vida eterna. Os galardões, recompensa. Por isso, irmão, que nós somos chamados, estou numa introdução aqui rápida, nós somos chamados para as boas obras. Se eu e você tivesse um pouco de juízo, a gente passava o tempo fazendo obra, abençoando pessoas, servindo pessoas, sendo bênção para as pessoas. Sabe por quê? Porque isso tem um efeito grandioso no céu, tem um efeito grandioso nas regiões espirituais. Olha o que é que Paulo vai dizer, bem conhecido esse texto, 2:10 de Efésios. Efésios 2:10 diz que nós fomos criados, né? Porque somos criação de Deus, ou criado para realizar em Cristo Jesus, ou para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nos praticarmos. Então, tem uma recompensa. O que você faz no reino e o que você faz para alguém tem recompensa. É bíblico. E eu poderia aqui citar tantos os textos, mas vamos lá. Deus pede 3 coisas maravilhosas a Abraão. E Abraão, é interessante que o versículo 2 vai dizer, versículo 1 vai dizer que Deus chama ele e dá uma ordem a ele para ele sair para um lugar que ele não sabia. E só para os irmãos terem uma ideia, Abraão não era qualquer pessoa. Abraão era um homem rico, era um homem que tinha posses, era um homem bem estruturado, era uma pessoa que estava na sua terra
E não era uma pessoa, um empresáriozinho pequeno. Mas veja bem a dificuldade, a gente tem que entender isso. E ver aqui o que o texto vai nos mostrar. E a Bíblia diz que Deus fala para ele ir para a terra que ele vai mostrar. Aí é onde nós vamos começar a pregar. E vamos lá. Aí a Bíblia diz, no versículo 7, que Deus aparece a Abrão. Versículo 7, você pode me acompanhar. E disse: a tua semente darei esta terra. Olha Deus cumprindo essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Segredo. Vocês sabem qual é o segredo, irmãos, do crente? Ele ter um altar. Se ele não tiver altar, as coisas não vão funcionar. Abraão faz o altar. Abraão estabelece ali. Mas o versículo de número 10 vai dizer o seguinte: e havia fome naquela terra. E Abraão, como é que diz aí? Está me acompanhando, irmão? Pega aí o versículo 10. E Abraão desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande. Então vamos lá. Eu li esses 3 textos aqui para a gente começar. Deus dá uma ordem a Abraão. Abraão, até certo ponto, ele obedece. Quando chega no versículo 7, ele faz algo muito maravilhoso. Ele faz um altar para adorar a Deus. Porque agora ele passou a conhecer Deus. Ele passou agora a cultuar a Deus. E o versículo 10, Abraão dá um deslize. Pastor, mas estava fome, ele ia morrer. Pastor, tinha fome, a fome era imensa. O texto está dizendo que tinha fome em toda a terra. Abraão ia morrer. Você acha que Deus, escute isso aqui, você acha que Deus vai tirar você de um lugar para matar você em outro lugar? Você acha que Deus, nessa noite, está falando para você entregar algo a Ele hoje aqui, e Deus vai deixar você padecer? Será que hoje Deus está falando com você hoje aqui para te tirar de um lugar e colocar em outro lugar pior do que o lugar que você está? Deus não chamou Abraão para morrer. Irmãos, isso aqui é fé. Escute isso aqui. Pastor, mas isso aqui já é irresponsabilidade. Não, Deus não mandou ele ficar lá. Deus mandou ele ficar lá, ele tinha que ficar lá. Se morramos, morramos para Deus. Se vivamos, vivamos para Deus. Deus mandou ficar lá. E aqui está o segredo. E eu quero aqui falar com vocês rapidamente de 3 situações de Abraão, que ele precisava se manter. Escuta aqui. Ele precisava se manter dentro desse caminho aqui, desses 3 caminhos, para Deus cumprir os seus propósitos na vida de Abraão. Pastor, Deus está se submetendo a isso? Deus está engessado a essa situação? Não. Mas Deus, eu sempre falo para os irmãos aqui, que Deus trabalha em parceria conosco. Deus, ele trabalha em parceria com o homem. Deus tem todo o domínio. Deus não precisa do homem, não depende do homem para nada, ele é Deus. Mas Deus criou essa lei de trabalhar com parceria com o homem. Então vamos lá. Então 3 coisas que eu vou dizer bem rapidinho. Primeira, diga comigo: dependência total de Deus. Fala comigo, 1, 2, 3. Dependência total de Deus. Segunda coisa, confiança total em Deus. Terceira coisa, direção de Deus. Para nós hoje aqui, meditar e viver isso. Primeiro, dependência. Deus está dizendo: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas como é isso, Deus? Por onde é que eu vou? Qual é o caminho? Quando você está na dependência de Deus, Deus não aceita interrogações. Quando você está na dependência de Deus, você não pode ditar as coisas. Você apenas tem que obedecer. Você pode dizer para o irmão: obedeça.
a dependência anda junto com a obediência. E eu vou provar isso. A dependência de Abraão, se ele não tivesse se submetido à lei, à palavra de Deus, não acontecia o que Deus estava traçando para Abraão, porque promessas de Deus, irmão, isso aqui é uma frase que eu já ouvi isso, essa frase: as promessas exigem obediência. Diga comigo: as promessas exigem obediência para ser cumprida em nós. As bênçãos, já diz alguém que as bênçãos são de graças. As bênçãos são de graça. Deus nos abençoa. Deus, ele olha para você e abençoa. Deus abençoa o ímpio, pastor, é verdade. Deus abençoa aquela pessoa que nem conhece ele abençoa. Deus manda chuva para todo mundo. O sol é para todos. Deus abençoa as pessoas sem conhecer ele. Mas promessas não. Promessas são para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Você entendeu isso? Diga comigo: as promessas exigem obediência a Deus. E Jesus, irmãos, por quê? Porque Jesus disse assim, João 15:5, Jesus disse que sem ele, a parte do versículo vai dizer que sem ele nada podemos fazer. Sem Deus, esqueça. Sem Deus você não vai realizar. Sem Deus você não vai executar. Sem Deus você vai se frustrar. Sem Deus você não vai chegar ao porto seguro. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: sem mim nada podereis fazer. Então nós vamos ver aqui o versículo 1. Olha o versículo 1, né? E o versículo 4. O versículo 4 vai dizer, olha a frase do versículo 4. Vai dizer assim: e assim partiu Abrão. Ou seja, assim Abrão obedeceu. Entenda a palavra aí, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, ele está se submetendo a palavra de Deus. Ele está dizendo: eu obedeço, Deus, eu vou obedecer, eu vou partir, não sei para onde, mas o teu Espírito vai me levar. Eu não sei para onde é que eu vou tomar esse rumo aqui. Partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. O segredo: partiu do jeito que o Senhor disse. Aí nós vamos ver aqui como a dependência anda junto com a obediência. Não adianta, irmão. Às vezes tem crente assim: não, eu sou dependente de Deus, não sei o quê, e não faz nada que Jesus manda, não obedece a palavra. Irmão, nós somos o povo mais feliz da terra. Irmão, você é o povo mais abençoado. Você tem, irmão, a arma na mão de estar nos melhores lugares dessa nação, de participar das coisas melhores dessa nação. Você crê nisso? Os irmãos crêem nisso? Vamos ler um texto aqui. Vamos ler um texto como isso está bem alinhado. Vamos lá, Êxodo capítulo 40. Vamos lá, o capítulo 40, versículo 36, 37 e 38. Vamos lá, olha aqui. Sempre que a nuvem, você vai entender que eu vou explicar. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Vamos lá. Mas se a nuvem não erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia, se movia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Preste atenção aqui, volta o versículo 36. Escuta aqui, irmão, vamos lá. Quem está pegando a palavra de Deus aí? Olha aqui, ensino para você sair daqui vitorioso. O que é que ele está dizendo? Sempre que a nuvem se erguia, ou seja, que a nuvem se transportava de um lugar para o outro, o que é que acontecia? O povo ajuntava tudo e vamos andar. A nuvem está aqui e o povo andando. A nuvem parava, eles paravam. Não se movia, o texto está dizendo. Eles não viajavam. Por quê? Porque a nuvem parou. Quando a nuvem parava, era o quê? Era o quê?
era a vontade de Deus. Deus queria que eles ficassem ali. À noite eles iam caminhar, tinha uma coluna, uma nuvem de fogo, eita glória, de fogo iluminando tudo naquela escuridão, aquecendo o povo. O cuidado de Deus, tanto era de noite como de dia. Quando você está na dependência, na obediência, o cuidado de Deus é especial para a sua vida. Oh, aleluia. Quando você se submete à palavra de Deus, você recebe um cuidado especial de Deus. Deus providencia, Deus cuida, Deus zela, Deus defende, Deus ampara. Deus não deixa nada acontecer com a sua vida se não for a permissão dele soberana. Você crê nisso? Vocês estão crendo mesmo? Pode dar um glória a Deus bem forte. Está aqui. Olha aí, ó. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo. Sabe como era? Ar condicionado de Deus. Aqui, ó. Nós estamos dentro do tabernáculo. Era diferente o tabernáculo, mas era grande, era muita gente. Estava dentro do tabernáculo e a nuvem do Senhor, o ar condicionado no deserto, cuidando para que ninguém morresse. Oh meu Deus, vocês estão entendendo isso, irmão? Pega aí na mão do irmão e diz assim: o cuidado de Deus está na sua vida. Diga para o irmão: não saia da presença, não desalinhe a vontade de Deus da sua vontade, da vontade de Deus da sua, porque Deus cuida de você. O cuidado de Deus, a palavra de Deus é fiel. Deus é fiel com a sua palavra para cumprir. A nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo. De noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel. Então dependência exige obediência. Irmãos, isso aqui é o segredo. Eu duvido o diabo se não for a permissão de Deus. Escute isso aqui. O diabo não pode tocar na tua vida quando você está alinhado com a vontade de Deus. Ah, meu Deus, vocês não entenderam isso. Isso era para dar um brado de glória a Deus aí. Se a tua vida está no centro da vontade de Deus, o diabo só fica, como diz Pedro, rugindo como leão. Mas ele não pode tocar na sua vida, porque tem uma ordem de Deus. Está escrito isso em Pedro 5:8. Não pode tocar, não deve, ele não pode, ele tem ordem para não tocar em você. Está aqui, ó. Olha aqui que está escrito, vai botar aqui: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Diga comigo assim: ao derredor. Diga comigo: ao derredor. Ele não pode entrar para dentro. Fala comigo: ele não pode entrar para dentro, porque dentro está o Espírito Santo. Porque dentro está o Espírito Santo da sua vida. Ainda tem um anjo de quebra. Está escrito isso. Ainda tem um anjo com a espada desembainhada. Quem crê nessas coisas de Deus, irmão? Eu creio nisso. Vem, Satanás, para ver. Vem que tem um anjo aqui com uma espada desse tamanho. Então vamos lá. Nós podemos ver isso aqui. Vou citar bem rapidinho isso aqui. Comecei tarde. Obediência. Deus pode liberar uma palavra para você e você tem que submeter e obedecer. Tem pessoas que recebem uma palavra. Irmão, eu gosto de pregar, sabe, liberando palavra, porque Deus coloca no meu coração. E às vezes a gente libera uma palavra, aí tem crente assim: se for de Deus, se for de Deus. Não, se for de Deus não, você tem que crer e submeter. Se for de Deus, como Deus fosse obrigado a fazer o que a gente quer. Não, existe leis, existe fé, existe crer, existe. Quer ver uma coisa? 8 de Mateus, capítulo 8, versículo 8, por aí.
nós vamos ver que um homem, esse homem chega para Jesus e diz que tem um servo dele que está muito gravemente doente. E ele procura Jesus, e Jesus diz: eu vou na sua casa. E aquele homem diz: não, o senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Mas se o senhor mandar, olha aqui, ó, se o senhor apenas mandar, se o senhor liberar uma palavra, se o senhor disser para mim: vai, o teu servo está curado, eu vou e creio. A Bíblia diz, irmão, olha aí, ó, respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Versículo 13, para vocês verem. Olha o 13 aí, ó. Olha o que é que diz o 13. Então Jesus disse ao centurião: vai, vai como você creu, assim acontecerá. Acontecerá na mesma hora. E o seu servo foi curado. Você recebe uma palavra de cura hoje aí na sua casa? Você crê que Deus está me usando para dizer: eu vou curar você hoje? Você crê que eu estou liberando uma palavra de Deus, que essa doença que o seu filho carrega, ele vai carregar só até hoje, que Deus vai liberar uma palavra de cura para você? Tem que crer e obedecer. Então nós podemos ver isso aqui, irmãos. A desobediência é terrível na nossa vida. E é interessante que Deus usa até desobediente. Vocês sabiam disso? O capítulo 20 de Números, nós podemos ver lá uma questão. Capítulo 20, versículo 10, versículo 7 em diante. Escuta aqui. Deus disse para Moisés: Moisés, o povo atribulando Moisés, e Deus disse assim: Moisés, vai lá na rocha, e tu chega na rocha lá, tu fala para a rocha. Aqui, irmãos, receba a palavra. Deus está hoje, está tratando conosco aqui, e eu creio que hoje Deus está fazendo algo muito grande. Nós vamos já orar. E Deus disse para Moisés: Moisés, fala com a rocha. E o Moisés atribulado, o povo atribulando Moisés, o negócio estava difícil para Moisés. Eu acho que Moisés, irmão, quando ele chegou na rocha, ele pensou que era um crente desobediente que estava atribulando ele. Moisés pensou que era um crente, meteu a vara na rocha. A Bíblia diz que Moisés, de lugar Moisés falar a rocha, ele fez o quê? Bateu na rocha 2 vezes com a vara. Deus mandou ele falar. Eu estou dizendo para vocês, dependência. Ele foi pedir: Deus, o povo está sem água. Dependência. Estava no deserto, está sem pão. Dependência. E ele disse: o povo está sem água. E Deus diz assim: vá lá e fale a rocha. Aí ele bate na rocha, aí deu água. Oh glória, aleluia, amém, irmãos. Alguém vai dizer: Moisés, você está desobediente? Não, aí tem água para todo mundo aí. Tem água para todo mundo está bebendo água aí. Vocês ainda estão me chamando de desobediente? Moisés, Deus mandou tu bater. Deus mandou tu falar. Deus não mandou tu bater, Moisés. E tu bateu, mas não deu água. Deu água. Moisés, você e Arão. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. Preço caríssimo. Moisés não botou seus pés na terra que mana leite e mel. Mas nessa noite, levante a sua mão, que eu quero liberar uma palavra de Deus aqui, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra, que hoje, querido, não a terra que está na Bíblia, que pertencia a Israel, mas uma terra que Deus hoje vai fazer produzir na sua vida. Espere de Deus nessa noite, que vai vir bênção de Deus para a sua vida, prosperidade espiritual sobre o seu jardim. Deus vai liberar para você nessa noite. Pega esta palavra. Vamos lá. Eu vou correr aqui bem rapidinho. Diga comigo:
confiança total em Deus. Vamos lá, o versículo primeiro vai fazer a gente entender isso. Moisés sai, Abraão sai para uma terra. Versículo 4 diz que ele se levanta e vai. Ele está agora, primeiro ele está na dependência, aqui irmãos, e segundo, ele confia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no Romanos capítulo 4, versículo 20 e 21, Romanos capítulo 4, olha aqui, vai dizer assim: mesmo assim, falando de Abraão, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir que havia prometido. Está falando de Abraão, depois vocês veem o contexto. Paulo está citando Abraão, está falando de Abraão, que Abraão não duvidou, Abraão não foi incrédulo, Abraão creu, Abraão abraçou, Abraão confiou. Não basta só você depender, você tem que confiar também. Porque tem momentos que você vai estar numa situação que você precisa, sabe, irmão, confiar e ponto final. O capítulo, estamos falando desse texto, o capítulo 14 do Êxodo, a gente pode ver no versículo 10, versículo 11 e 12, aqui bem rapidinho. A Bíblia diz que o povo estava na dependência de Deus, o povo precisava confiar em Deus, e a Bíblia diz que naquele momento o povo começou a murmurar. Pode ler, depois vocês anotam aí. O povo começa a murmurar, começa a xingar Moisés, começa a dizer para Moisés: por que você nos trouxe para cá? Lá tinha sepulcro. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para cá. Morreremos nesse deserto. O que você fez conosco? Já pensou Moisés escutando isso? Aqui, irmãos. E esse povo estava sem confiança em Deus. E Deus disse para esse povo também: vocês não vão também entrar na terra. Deixa eu liberar uma palavra para você nessa noite. Eu vou lhe dar o Salmo 46 para você ler. O Salmo 46, o versículo 1 e o 2, para a gente fechar isso aqui. Diz assim: Deus é o nosso... Vamos ler todo mundo, 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temerei. Vamos ler comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar. Versículo 11, bota o 11 aí. O 11 é interessante, bota o 11. Todos, o Senhor dos Exércitos está comigo. Diga: o Senhor dos Exércitos está comigo. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, a nossa torre forte. Você pode aplaudir e dar glória a Deus para Ele. Aleluia. Finalizo. Diga assim: confiarmos em Deus traz paz e alegria para o nosso coração. Irmãos, quando eu falo em confiar em Deus, eu estou indo no extremo aqui. Porque confiar em Deus quando tudo está bom, não tem nem o que reclamar. Mas confiar em Deus quando tudo, irmão, está dando errado, e a gente não tem solução nenhuma. Eu sempre falo de Jó, porque Jó nos dá uma lição. Jó nos dá uma lição de dependência, de confiança, de amor a Deus. E eu só fico com aquele trechozinho do versículo do capítulo 13, do versículo 15, para a gente finalizar, do capítulo 13, versículo 15, quando Jó disse: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Confiança, eu confio nele. A noite está aí, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem no amanhecer. As coisas estão dando tudo errado, mas isso vai passar. A tempestade está, mas vai passar. Deus tem o amanhecer para você e para mim.
Confie no Senhor, entregue os caminhos a Ele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. É confiar no Senhor, queridos. E por que a gente não cita Abacuque, né? Abacuque 3, 17 e 18. Como é bom esse texto. Olha como esse texto, ó. Irmão, mas não basta a gente só citar. Ah, que texto bonito. Você precisa viver no momento que for necessário. Vou repetir de novo. No momento que for necessário, você tem que lembrar desses textos, mas vivê-lo. Você tem que botar em prática isso, experimentar isso também. Olha o que aqui diz ele. Vocês já conhecem, né? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira. Essa tradução veio aí, é espetacular. Mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim bora lá, 1, 2, 3, eu exaltarei o Senhor, me alegrarei. Eu não vou só exaltar, eu vou me alegrar. O pau está quebrando, mas eu vou exaltar e vou me alegrar no Deus da minha salvação. Isso é coisa de louco, irmão. Isso é coisa para crente. Crente se alegrando, exaltando, e alguém está olhando, está dando tudo errado. É assim mesmo. É confiar nele. É confiar em Deus. Diga para o irmão assim: não saia da direção de Deus. Vou terminar. Na direção de Deus. Deixe Deus na direção, pois Ele conhece o melhor caminho para você. Você pode dizer isso para o irmão? Vamos lá, talvez ele está precisando dessa palavra. Dê uma olhadinha para ele e diga assim: não saia da direção de Deus, porque Ele tem o melhor caminho para você. Não saia. E nós vamos orar em nome de Jesus. Não deixe a direção de Deus. A direção de Deus, às vezes a gente tem uma impressão que parece que a gente está fora da direção de Deus. Vocês, olha aqui para mim, vocês já sentiram esse sentimento? Que vocês começam a examinar, a gente começa a examinar, onde é que eu errei? Aí você começa a fazer uma retrospectiva. Onde é que eu errei aqui? Onde é? Mas não tem erro não, você está na vontade de Deus. Pastor, mas na vontade de Deus há choro? Pastor, na vontade de Deus há dores? Mas você está na vontade de Deus, a direção de Deus. Olha o que é que Jeremias, bem conhecido, né? 29:11. Por que eu devo entregar a direção de Deus da minha vida? Andar na direção dele, porque Ele tem um caminho melhor para mim e eu não sei escolher. Olha o que é que ele vai dizer aqui: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Irmão, tu tem coragem de abrir a boca aí? Olha o que é que diz, ó. Porque sou eu, Senhor, que está dizendo, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Que palavra poderosa, irmãos. Glória a Deus. Planos. E Deus sempre, Ele muda plano. De vez em quando Ele muda os planos. Propósito não. Os propósitos vai até o fim. Deus tinha um propósito com Abraão e levou ele até o fim. Ele mudou com os planos. Fique de pé em nome de Jesus.